Eu verei o que nunca vi. Parte 31. Diga parte 31. Olha, eu creio que Deus está insistindo para que você veja o que você nunca viu. Alguns aqui já estão vendo, graças a Deus. Muitos aqui estão vendo o que nunca viram. Mas Deus tem mais. Deus tem sempre mais, né? Como disse o Dr. Marcelo, o melhor está por vir. Ah, mas eu já vi o melhor. Mas se você caminha com Jesus, ainda tem mais. Ainda tem melhor e melhor e melhor. Porque Deus é o Deus do infinitamente mais. Então se prepare para ver o que você nunca viu. Diz a palavra, o subtema de hoje, a fonte da visão. Olha, domingo foi o poder da visão. Hoje, a fonte da visão. Diz a palavra de Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Olha só. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Diga, Deus não se cansa. Você pode estar cansado aqui hoje. O seu dia pode ter sido difícil, sua semana, mas Deus não está cansado. Diga glória a Deus. Ele nem se fatiga. Você sabia? Diga, não sabes? Diga, eu sei. Que Deus não se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A gente não pode entender como Deus entende as coisas. É difícil, nossa mente é limitada. E a mente de Deus é ilimitada. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba nesta noite força de Deus. Receba descanso do seu cansaço, em nome de Jesus. Os jovens, até os jovens, não é porque são jovens que não se cansam lá. Os jovens se cansam. Os jovens se fatigam. Jovens que estão aqui hoje, vocês se cansam? Sim, lógico. Se fatigam? Sim. E os moços, às vezes caem de exaustos, quer só ver a cama na frente. É verdade? É verdade. E aí? Mas, seja jovem, seja velho, seja adulto, seja homem, seja mulher, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovem hoje as forças. Renovam. Os que esperam sobem. Olha, nossa vida não é para baixo, a nossa vida é para cima. É para descer ou é para subir? Subir. É para diminuir ou é para aumentar? Aumentar. É para ficar pequenininho ou é para crescer? Então sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Então, ainda que o corpo fique cansado, nós temos uma carreira. E para essa carreira não haverá cansaço. Caminham e não se fatigam. Diga, esta palavra é para mim. Eu recebo com fé. Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus. Ó Deus, desde o início do culto o Senhor está nos falando sobre ser chegado. E ser chegado, esperar no Senhor, é ter as forças renovadas, Pai. É ter o nosso cansaço atenuado, Senhor. É sermos aqui, todos nós, Pai, renovados para subirmos com asas como águias, Pai. Para corrermos a carreira que nos está proposta, sem desanimar, sem desfalecer, sem se prostrar. Jesus, nesta noite, Senhor, eu te peço que o físico seja renovado. Se alguém está cansado, Pai, de lutar, de trabalhar, está fatigado, está exausto, renova agora, porque nós esperamos no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Por isso, Jesus, nós vamos ser renovados, já estamos sendo, Pai, e nós vamos subir. Nós vamos ver além, nós vamos crescer, nós vamos aumentar, nós vamos ver o que nós nunca vimos. Eu oro com fé em o nome de Jesus e toda a igreja diga amém e amém. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, mana bispa.
Meus amados irmãos em Cristo, família bendita do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que já são reconhecidos por quem conhece vocês como famílias benditas do Senhor nesta terra, homens e mulheres que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. O cristão, o crente em Jesus, ele está em constante crescimento espiritual. Não é possível um crente não crescer, a não ser que ele não esteja num ministério de conhecimento, de graça. Porque se ele estiver desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, ele está crescendo. Portanto, ele está em desenvolvimento constante, em crescimento espiritual constante. E assim como uma pequena águia que se desenvolve para depois ser grande, ser forte, né? Resistente, voar contra as tempestades, acima das nuvens, olhar de frente para o sol, né? Nós também, como filhos de Deus, vamos caminhando de conquista em conquista, nos fortalecendo, nos amadurecendo em todos os aspectos da vida. A cada vez que você vem aqui e ouve a palavra, você vai sendo talhado, trabalhado, amadurecido em muitos aspectos da sua vida. Não é apenas numa área, mas em todas, né? E dentro da visão de Deus para a nossa vida, nós nos renovamos a cada dia. Nós alcançamos novos patamares todos os dias. Pelo menos é isso que deveria acontecer. Com Cristo, nós sempre devemos crescer. A Bíblia diz, fé em fé. Então, se eu creio hoje, a Bíblia diz que é de vitória em vitória. Então, eu vou ter vitória. E aí, eu tenho uma outra luta. Eu vou usar a fé que eu já usei para ver a vitória. Então, é de vitória em vitória, de fé em fé e de glória em glória. Então, dê glória a Deus aí pela fé, pela vitória, pela fé em fé, vitória em vitória, glória em glória. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Nós estamos falando sobre a águia desde domingo, não é? Então, vamos voltar para lembrar Deuteronômio 32, 11 e 12, que diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, ela voeja para acordá-los, para depois dar a eles a maior experiência da vida, que é a aprendizagem para um voo como o da mãe, como o do pai águia, né? Estende as asas e tomando-os leva sobre elas. Deixa até aí. Eu quero lembrar aos irmãos, os que já ouviram, amém, vão recordar, quem não ouviu, que a águia, ela ensina a sua ninhada a voar, ela pega com o bico, ela acorda as aguiazinhas, com o bico ela vai empurrando para a beirada do ninho. O ninho da águia é enorme, construído com galhos sólidos. Ela faz uma casa no penhasco, no mais alto dos montes. Essa casa é resistente, é sólida, dura muito. E a águia empurra os filhotes com o bico até a beirada. E depois ela dá um empurrãozão. E a águiazinha vai caindo em queda livre, direto, e quando ela está lá embaixo, próximo, alguns metros próxima do chão, a mamãe águia faz o quê? Ela abre as asas, estende as asas, e tomando-os, ela vai por baixo dos filhotes, ampara-os, e leva de volta sobre as asas para o ninho. Os estudiosos, eles dizem que ela faz isso mais ou menos umas 7 vezes. Vá prestando atenção nestes números, não é? 7 vezes, quer dizer que existe uma perfeição até para ensinar esse voo. Você está aqui e existe uma quantia de vezes que você vem, se alimenta para aperfeiçoar o seu voo, para te preparar para algo grande, porque para aquelas aguiazinhas, esse voo é monumental, esse voo é extraordinário, não é? É a ave que voa mais alto, mais longe, ok? Então,
quando a águiazinha é lançada, você deve imaginar o pavor que ela deve ter. Porque ela vê o chão se aproximar e ela não sabe o que fazer. Quantas vezes o Senhor nos empurra para a gente tomar uma atitude, para a gente fazer uma escolha, para a gente tomar uma decisão, e nós ficamos muitas vezes também apavorados diante de alguma situação, de algum fato, de algum negócio, de uma oportunidade que surge, e a gente diz, ai, agora, será que eu entro? Eu vou me arrebentar se eu entrar. E o Senhor vem e nos leva de volta para o nosso ninho, e Ele vai nos preparando para algo grande para as nossas vidas, algo que Ele tem. E assim acontece com a águiazinha. De repente, num empurrão da mamãe águia, essa águiazinha, de tanto ver as asas da mãe estendidas sobre ela, dando segurança, vai pela imitação, pelo exemplo. Precisamos de exemplos sempre, de modelos. Ela vai vendo que abrir as asas faz pairar. E um dia ela é lançada desse ninho e ela abre as suas asinhas e ela paira, ela plana, né? Plana. Ela vai voando e ela descobre quão maravilhoso é ser águia. Você tem que descobrir, num determinado momento da sua vida, o quão maravilhoso é ser filho de Deus, ser salvo por Jesus Cristo. O quão é satisfatório, quão maravilhoso é poder voar os voos de Deus, ter a visão do Todo-Poderoso. Diga amém. Diz o versículo 12. Assim, só o Senhor o guiou. É uma analogia com o Senhor guiando um povo que estava indo para a terra prometida, o povo que estava com medo, porque tudo era novo. Quando a gente tem coisas novas pela frente, a gente tem uma tendência a ficar com medo, não é? Só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Moisés, quando saiu, foi guiado por Deus. Você imagina o frio na barriga de Moisés, o medo de Moisés conduzindo 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças. Você já imaginou, né? Baseado na promessa, na palavra de Deus, mas a responsabilidade era o novo, ir para um lugar novo, atravessar um lugar desértico. O Senhor o guiou e não havia entre ele Deus estranho. Entre o povo de Deus não havia um Deus estranho. É importante nós entendermos que quando Deus vai nos levar para algo novo, algo grande, aqui é a terra prometida, novos voos, novas experiências, novas possibilidades, nós precisamos tirar tudo que não é de Deus da nossa vida. Amém? Todo Deus estranho não é só na questão de idolatria, de imagens, de coisas do passado, na questão de culto, mas é tudo aquilo que foi estranho a Deus, que for estranho à graça de Deus, tem que sair. Não pode haver isso na nossa vida, para aquilo que Deus tem para nós, tá bem? Para a gente chegar lá, tá? Então, essa comparação da águia com o Filho de Deus é maravilhosa. Quem acha essa comparação maravilhosa? A águia, ela ensina pelo exemplo os seus filhotes, mas ela tem que ter coragem, não é? E ela ensina aos seus filhotes serem como ela. A águia incentiva os seus filhotes a voarem alto. E todos nós, povo da graça de Deus, nós recebemos uma visão de Deus. Uma visão que deve ser reconhecida e tem que ser ativada na nossa vida. Por isso que eu disse antes da mensagem, se alguém hoje não tem uma visão reconhecida como vinda de Deus, nós precisamos orar. Porque você precisa ter uma visão dada por Deus, reconhecida. Às vezes você tem a visão, mas você fala, será que isso vem de Deus? Domingo uma pessoa falou para mim depois do culto, bispa, é uma visão tão grande que eu não sei se sou eu, se eu sou megalomaníaco, sei lá, se eu sou alguém doido, ou se isso vem de Deus. Então você precisa saber, reconhecer quando uma visão, um sonho, um propósito vem de Deus. Você tem que ter essa clareza. A partir do momento de que você reconhece essa visão como vinda de Deus, esse propósito de Deus, então você tem que agarrar essa visão e ativar isso na sua vida. Não é para dizer,
nossa, Deus me revelou o que Ele tem para mim. Agora eu vou ficar sentada aqui. E não vai mudar nada. Eu vou morrer com uma revelação. Eu vou morrer com um sonho não realizado. Eu vou morrer frustrada. Eu vou morrer cheia de amargura. Não é isto que Deus tem para nós, nem é isto o propósito de Deus, nem é este para as nossas vidas. Então, todos nós, povo da graça de Deus, recebemos uma visão. Agora, nós precisamos reconhecer e ativar essa visão. Todos nós temos um chamado para ser testemunhas de Cristo nesta terra, para mostrarmos todos nós a glória de Deus. E como é que nós vamos mostrar a glória de Deus? Quando a gente estiver vivendo a visão do Todo-Poderoso. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu vejo Deus naquela vida, eu vejo a glória do Senhor naquela família, eu vejo a fé daquela família trazer os resultados, eu vejo os desígnios, eles cumprindo um plano perfeito de vitória aqui nesta terra. Tem que acontecer isso na sua vida, tá? Então, vamos ver alguns pontos para elucidar isto aqui. Número 1, Deus nos predestinou em amor e tem um plano perfeito. Ele tem uma visão para cada um de nós. No tempo dele, sua visão é manifesta. Então, queria lhe avisar que o tempo de manifestar a visão chegou. Eu disse que eu vou orar. Todo culto que Deus nos permitir, tivermos uma oportunidade, nós vamos orar. Para quê? Para que a visão dele se manifeste, tá bem? Ele começa a boa obra e ele termina. E se aqui nós estivermos com pessoas que já identificaram a visão, o propósito de Deus para a sua vida, mas está difícil, parou, não sei se, o que está acontecendo. Amado, presta atenção, Deus começa e Deus termina. Isso vai engatar agora e vai andar. Isso aqui vai deslanchar em nome de Jesus. Talvez a visão você já tenha reconhecido, mas ela está ali parada. Falta algum ingrediente, pastor Cláudio, algum ingrediente de conhecimento bíblico, algum tipo de revelação para aquilo deslanchar. Então, estou lhe avisando que este é o tempo de Deus lhe revelar a visão, o propósito dele para a sua vida. E quando ele revelar, é hora de você reconhecer e de você agir. E se alguma coisa estiver impedindo, você vai receber muita instrução, sabedoria do altar para isso ir à frente, ir adiante. Deus não quer ninguém emperrado na vida. Deus quer você voando, alto como a águia. Tá bem? Então, o que nós devemos entender é que Deus é o autor da visão perfeita. Por isso que o tema de hoje é a fonte da visão, o autor da visão. De onde vem a visão? Hoje eu quero que você coloque em oração aquilo que não vier de Deus e você achar que é Deus, que Deus tire isso da sua vida. Que Deus esclareça para você. Porque dura coisa é você confundir a visão de Deus com a sua visão. E aí lutar por uma visão humana, que não veio de Deus e que com certeza não tem o poder de Deus, a capacidade de Deus para aquilo acontecer. E nós, todos nós, desde os mais velhos no Evangelho até os mais novos, todos nós já nos confundimos em algum momento. Todos nós já nos equivocamos, achando que era Deus e era nós. Éramos nós. Então hoje, eu quero que você insira a partir de hoje, nas suas orações, Senhor, não me deixe lutar por algo equivocado, que o Senhor não tenha colocado como uma visão. Então, é para os maduros, daqui para frente é para maduros, experimentados, é para os que querem voar alto. Ou seja, eu tenho que abrir mão de coisas que são pequenas, que são minhas, que são humanas, que são racionais, que são desejos carnais. Às vezes não é que é para um desejo para o pecado, não. É carnal porque ele não é de Deus, é meu. Às vezes é uma coisa boa, que eu penso que é uma coisa boa, mas que não é a visão que Deus tem para a minha vida. Quem está disposto a abrir mão? Se não é de Deus, eu não quero. Você quer? Então diga, se não é de Deus, eu não quero. Veja o que diz o Salmo 33, versículo 11. Diz assim, o conselho do Senhor dura para sempre. O que vem de Deus é para sempre. Se Deus lhe der uma visão, uma direção, um conselho, uma ordem,
Isto aqui não muda, é para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então veja, quando Deus dá uma visão, que Ele é a fonte da visão, que Ele é a origem da visão, é essa visão. Não vai mudar. Deus não é leviano que te dá uma visão, te dá um propósito de vida e de repente Ele diz, não era bem isso. Como assim? Eu estou lutando por isso? Não era bem isso. Deus diz, é isso. Então você precisa, na verdade, identificar a fonte da visão. Se a fonte é Deus, vá embora, meu filho, vá voar alto, porque Deus está nisso. Deus vai te capacitar para isso. Deus vai te conduzir a isso. E você precisa ficar atento, tá? Isaías 14, 24 diz assim, olha só. Jurou o Senhor dos Exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então, a visão que vem de Deus, Maísa, vai ter futuro. Se nós, logicamente, fizermos os passos para aquilo. A visão que vier de mim não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma de que aquilo vai dar certo. Amém? Então, quando é que a visão vai se manifestar em nossa vida? Que eu falo, entendi. Aí Deus me dá uma visão, Deus revela o propósito, eu reconheço aquilo como vindo de Deus, a fonte é o Senhor. Mas quando é que isso vai acontecer? Eclesiastes 3, versículo 1 diz, tudo quantas coisas são? Tudo, todas. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo é determinado. E há propósito para... E há tempo, para todo propósito debaixo do... Então, o propósito de Deus para a tua vida tem um tempo. E eu estou aqui falando com a igreja. Nós estamos vivendo este tempo. Quando Deus começou a dizer, eu verei, vocês verão... Nós, né? Eu verei o que nunca vi. Nós veremos o que nunca vimos. Quando Deus nos inspirou para o retiro deste ano, quando na passagem do ano, o apóstolo antes vem com a revelação profética, que era para vivermos na visão do Todo-Poderoso. Então, conhecer a visão de Deus para nós, conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, reconhecer e fazer isto acontecer, chegou a hora. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, esta é a hora de você conhecer a visão, se ainda não conhece o propósito de Deus, reconhecer como vindo de Deus a fonte, o poder que isto tem na sua vida e realizar isto, em nome de Jesus. Diga, eu recebo esta palavra. Muito bem. Ponto número 2. Ter visão é enxergar a solução quando ela ainda não existe. É ver tudo com os olhos da fé. Vou dar de novo o exemplo da pessoa que falou comigo depois do culto. Mas a visão que eu tenho, o sentimento, eu creio que é Deus, mas é tão grande, é tão fora da minha capacidade. Para mim é tão impossível, na minha ótica, na minha lógica, que eu não sei se foi Deus ou se é a minha imaginação. Então preste atenção. Nós vamos aprender a identificar a fonte da visão. E ter visão de Deus é enxergar a solução das impossibilidades todas, é enxergar o desenrolar da visão quando ela ainda não existe. Se Deus nos der uma visão, e para quem Deus deu a visão, e você identifica como sendo de Deus, preste atenção, a visão não existe. Concretamente ela ainda não existe. Mas ter visão é você enxergar o resultado, o que vai acontecer lá na frente, quando ela ainda não existe. É ver tudo com os olhos da fé. Ou seja, se Deus, e for Deus mesmo, a nos dar uma grande visão, um propósito de vida, nós precisamos, ao identificar, dizer, eu vou enxergar isso por fé. Amado, Deus tem me dado uma visão de ministério, que se eu contar aqui, talvez alguém fosse embora. Pega uma camisa de força, põe nessa mulher, que eu acho que agora que ela mudou, tirou o vermelho, ela está afetada com o cérebro. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando Deus dá uma visão, e eu reconheço que foi Ele, e eu identifico que os sinais são claros, porque Ele tem dado essa mesma visão a outras pessoas aqui dentro,
Então nós estamos testificando da visão. Agora, eu tenho que enxergar essa visão com os olhos da fé. Porque hoje, isso é loucura total. Hoje, mas tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se isto é um propósito de Deus, e eu creio que seja, então há um tempo para isto acontecer. E eu faço o que agora? Eu me preparo. Eu vou na direção disto. Eu vou na realização de cada meta, alvo, objetivo, até que a visão grande dada por Deus seja realizada. Quem está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Então, amado, você precisa crer nesta noite que o Senhor tem desígnios para a sua vida. O Senhor tem desígnios para cada um de nós. E se nós vivermos na visão do Todo-Poderoso, e só vivendo na visão dele, nós vamos identificar o querer de Deus e o nosso querer. Então hoje o ponto é que você tenha uma visão de Deus. E que se você já tem um sentimento, uma visão, um propósito, que você identifique se é de Deus ou se é o seu querer. Porque eu tenho convivido nestes quase 40 anos de convertida com pessoas na obra de Deus afirmando que Deus disse, Deus mostrou, Deus falou para ir, para fazer, para acontecer. E não foi Deus nada. Por quê? Porque não aconteceu, não foi, não vingou, não manifestou, não deu em nada. Este não é o Deus da Bíblia Sagrada. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que fala, Ele faz. Amém, irmão Gilberto? O Deus que fala, Ele faz. Então nós precisamos parar de dizer, foi Deus, Deus me disse, Deus me deu, Deus me mostrou, quando foi o meu querer que disse, que mostrou, que quis e que inventou e forjou uma visão como sendo de Deus. Não é? Então, nós vamos entender e nós vamos descansar. Porque se o Senhor coloca o seu querer, a sua visão dentro de nós, Ele nos ajudará a realizar. Se é de Deus, Ele nos capacitará, nos dará as ferramentas, nos dará tudo que a gente precisar no processo para a gente realizar. Deus não quer aqui nesta igreja pessoas frustradas. Se Ele deu uma visão e você identifica e reconhece a visão, Ele vai te dar toda a condição. O querer e o realizar é dEle. Ele vai te levar até realizar a visão. Diga, Manifesta aí, deixa o Espírito livre aí, viu? Em nome de Jesus. Domingo um irmão disse para mim, eu tinha vontade de ficar em pé lá. Foi, por que não ficou? Em pé para quê? Não é para chamar atenção. Não, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Deus está falando com você. Diga, Deus está falando comigo nesse culto, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Filipenses 2,13, olha lá. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então você precisa descobrir a vontade de Deus para a sua vida, a visão de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. O querer de Deus é maravilhoso. O querer de Deus nos dá prazer de viver. O querer de Deus nos satisfaz. Veja o Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Diga, o meu Deus tem prazer em me satisfazer desejos. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus tem prazer, Ele fica feliz quando Ele satisfaz um desejo do seu coração. Quando Ele vê você feliz, Ele está feliz. Efésios 2,10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, coisas corretas, coisas boas, coisas que dão prazer a Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há coisas que já estão preparadas para você. Por que você vai ficar patinando com aquilo que não está preparado para você? Tem gente patinando. Ai, não saio disso. Isso não é para você. Você já viu aquela pessoa que insiste num negócio? Ele insiste num negócio, aquele negócio não dá certo, ele insiste de novo naquele negócio, aquele ramo não vai. Presta atenção.
A gente está orando aqui por inteligência, por sabedoria. Sai disso. Isso não é para você. Que Deus é esse que diz que em tudo que a gente colocar a mão, Ele vai fazer prosperar, vai ser bem sucedido. Eu coloco a mão, coloco a mão, coloco a mão, coloco o pé, coloco a mão, coloco a cabeça, coloco minha energia, coloco meu dinheiro, coloco. Não vai, não é Deus. Deus não está nisso. Quem está entendendo, diga amém. Você está percebendo quantas atitudes nós precisamos ter daqui para frente por causa desta palavra? Ah, mas na minha idade eu não vou trocar de ramo. Por quê? Você tem medo de quê? Se Deus te der uma visão hoje, não importa o quão diferente ela seja do que você fez até hoje. Fique com a visão de Deus, porque é essa que vai te dar prazer, é essa que vai te realizar. Não insista com algo estéril, seco, que Deus não tem nada a ver com isso. Por que não ter coragem de mudar? Ah, mas eu estudei para isso. Você sabe quantas pessoas estudaram para uma coisa e não se deram bem com aquela coisa? Não sei quantos assistiram um programa ontem. E agora? Profissão repórter? É isso que passa? Deve ser. Não, Globo Repórter não. É o do Barcelos. Profissão repórter. Ontem o tema era exatamente sobre pessoas que fizeram uma faculdade, insistiram, não deu em nada, e hoje estão bem-sucedidas em outras profissões completamente diferentes. Ontem era sobre biologia. Inclusive a câmera foi escolhida para fazer porque ela era bióloga, formada no Mackenzie. Esse programa deve estar lá, se vocês puderem, assistam. E ela foi atrás de todos os colegas que se formaram com ela naquela turma do Mackenzie. Só tem uma ou duas da turma inteira trabalhando com biologia. E o testemunho que deram é que a família sustenta até os dias de hoje, muitos anos se passaram, porque a profissão não dá dinheiro no Brasil, como pesquisa. Porque só o ramo mais é pesquisa. E os outros todos? Um está mexendo com jornalismo, um está mexendo com vídeo, um está mexendo com comida, um estava mexendo com cerveja. Eu vi en passant, mas eu já captei. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Nós vimos pessoas do mundo nesse programa, eu vi pessoas do mundo que usaram a capacidade de pensar, a inteligência. Isso aqui não dá futuro. Eu saí da faculdade, eu fiz pós-graduação, as pessoas viajaram para fora, voltaram, insistiram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Isso aqui não dá. Elas foram fazer outras coisas que elas também gostavam de fazer. Estão todas felizes, bem resolvidas e ganhando algum dinheiro. E nós que somos povo de Deus, para que ficar patinando se Deus pode aqui num culto, sem você se quebrar todo, sem se frustrar? Deus te dá uma visão, Deus te dá um propósito, Deus te dá uma direção. Se Deus aqui no culto te der uma direção, agarra a direção, agarra a visão. O querer é dele e o realizar virá dele também. Mas vá ser feliz, meu irmão. Vá ganhar dinheiro, vá produzir, vá dar prazer para a sua alma. Vá ser feliz na sua casa, com a sua família. Chega em casa do trabalho feliz e alegre, não com essa cara frustrada, que a maioria das pessoas chegam em casa porque estão descontentes. Para que insistir com aquilo que Deus disse? Não estou nisso, não tenho isso para a tua vida. Ah, mas Deus permitiu que eu me formasse. Se eu falar para vocês o que eu já estudei, que Deus permitiu. Extrai tudo, e o que Ele queria que eu usasse para a obra dele, eu estou usando. O resto foi cultura. Cultura sempre é bom, não quer demais. Mas você tem que aprender a viver na visão do Todo-Poderoso. Alguns estão chocados. A palavra de Deus, ela vem confrontando a nossa realidade. Ok? Deus nos dará todo o conhecimento necessário para realizarmos a visão dada por Ele. Ele é o autor da nossa visão e Ele nos dá inteligência e sabedoria para executá-la. Isso significa que se você está usando sua sabedoria, sua inteligência para executar uma visão e ela não está te trazendo o resultado que Deus promete na palavra, essa visão não veio de Deus. Essa visão é sua.
Está na hora de você deixá-la por uma visão maior e melhor. Provérbios 1, 23 diz assim: atentai para a minha repreensão. Eu acho que hoje tem uma pitada de repreensão na palavra de Deus. Que repreensão é essa? Para de fazer o que eu não estou. Para de insistir numa coisa que não vai dar futuro. Isso é uma repreensão. Atentai para a minha repreensão. Presta atenção no que o Espírito está falando. Às vezes é um curso. A pessoa está fazendo um curso e ela fala: ai, eu sou tão infeliz. Ai, hoje tem aula. Amado, quando nós amamos e nós estamos no centro da vontade de Deus, pode ser difícil, pode ter uma matéria cruel, pode ter um professor... mas a nossa motivação supera tudo isso. Nós estamos motivados, nós estamos com o coração ardendo. Agora, quando você vai arrastado, aqui não fala a tua língua, aquela gente não tem nada, é aquele tipo de gente que depois você vai trabalhar. Então, presta atenção. Para que vai acabar o curso? Sai logo, vai fazer outra coisa. Eu não estou falando para começar uma coisa, parar, começar outra coisa. Eu estou dizendo para você identificar o que é de Deus e o que não é na sua vida. E se é de Deus, pode ter a dificuldade que for, você vai ter força para seguir até o fim. Jeremias, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É só orar. Senhor, o Senhor está nisso. E o medo que a gente tem de fazer essa oração? Moçada, o pai está pagando, a mãe está investindo, está todo mundo acreditando em você. Aí você faz essa oração e fala: não estou nisso, Deus não está nisso. Se os pais são crentes, com certeza o Espírito vai falar a toda a família. É fácil de identificar a vontade de Deus. Mas se não, se você tem que falar, fale. Fale. Esse dinheiro vai ser melhor aproveitado em outra coisa. Ok? Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, bispo, eu venho conversar com você, eu vou marcar um gabinete para você falar se eu devo continuar ou não. Eu não. Nós estamos na nova aliança. Olha o que tem na nova aliança. Na mente e no coração, aí há um Espírito Santo que habita dentro da tua vida, que vai falar à tua mente, ao teu coração, e vai testificar com o teu espírito que é Deus falando, que é Deus mostrando. Lógico que eu estou disponível para conversar, trocar experiências, enfim, falar da palavra. Ok, mas a decisão é de cada um de nós. E só Deus pode falar à nossa mente, ao nosso coração. Amém? Ponto 3. Esse culto está meio diferente, não está não? Os cultos sobre visão agora serão todos assim, muito práticos. Quer ou não quer? O que foi domingo? Quer? Você quer pular desse ninho? Você quer voar? Aqui, você quer identificar a visão, se ela vem de Deus? Você quer fazer alguma coisa a partir disso? Senão está perdendo tempo, podia estar em casa dormindo já. Não, você não está perdendo tempo. Você está investindo. Todo o seu futuro está passando por esta noite. Ponto 3. Não pense pequeno. Deus tem o melhor para a sua vida. Não espere pouco de Deus. Sonhe grande, sonhe alto. Permaneça no propósito e na trajetória que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Se você já sabe o que Deus estabeleceu para a sua vida, fique nisso. Agora, se você não sabe, nós temos que orar. Nós temos que identificar a visão de Deus. Eclesiastes 3,13 diz assim: e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, é para desfrutar, não é para amaldiçoar, para resmungar, para reclamar, para ficar emburrado, para despejar em cima dos outros, sabe? Não é. É para você comer do bem, ou seja, o seu trabalho, seu estudo, aquilo que você coloca a sua vida, a sua razão de existir, o seu propósito de vida, tem que te trazer bem. Senão não é de Deus. Deus não tem uma vida medíocre aqui nesta terra, onde tudo é mal. Mal não procede de Deus. Amém? Se não está bom, você tem que reavaliar
o que você está fazendo da sua vida, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Eu falei Eclesiastes 3:13. Agora, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, assim, nós temos que levar os nossos pensamentos presos à obediência de Cristo. Cristo, eu preciso que tu fales comigo a respeito da minha vida, do propósito para a minha vida. Qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida, para esse momento da minha vida, daqui para frente, Senhor. Agora, eu tenho que levar o meu pensamento preso, porque se vem alguém e fala um negócio, meu pensamento vai para lá. Aí vem o outro aqui e puxa para cá, meu pensamento voa para cá. Aí vem o outro ali e me apresenta um negócio da China, meu pensamento voa para lá e eu estou tentado a aceitar aquele negócio da China. Amado, eu vou ter problemas, eu não vou identificar o que é que Deus tem de fato para mim. Então eu tenho que levar os meus pensamentos presos em obediência a Cristo. A hora que Deus te falar, é isso, querido, está preso com isso, você está ligado nisso. Nada pode te demover daquilo que Deus te revelar. Amém? Ponto 4. Compreenda o propósito de Deus para a sua vida. Compreenda. Depois que tem a visão, pode ser uma coisa muito grande, diferente. Compreenda. Nós vamos ter tempo para compreender a visão, o propósito de Deus. Você faz parte de um corpo bem ajustado e tem a sua função. Seja agradecido, seja apaixonado pelo seu chamado. Esse chamado não é só um chamado ministerial. Pode ser, mas pode ser um outro chamado como um cidadão do céu aqui na terra, executando um desígnio e um propósito de Deus. A verdade é que todos nós somos inseridos no corpo de Cristo. E nós temos que entender quem nós somos aqui nesta terra, inseridos no corpo de Cristo. Cada um tem um propósito na vida. E é muito importante que uma vez identificado o propósito de vida, nós tenhamos clareza do nosso espaço, do nosso âmbito de atuação. Amado, o propósito para a minha vida não é o propósito de Deus para a tua vida. Nós temos que, vamos acordar? A gente começa a se projetar em pessoas. Se projete em Deus, não se projete em pessoas. Pessoas servem de modelo para estímulo, para entendermos como um caráter firme em Cristo funciona, faz as coisas serem abençoadas. Modelos servem para nos impulsionar, nos entusiasmar, nos encorajar, nos mostrar até o que não deve acontecer na nossa vida. Mas não para ser imitado ipsis literis e eu viver a vida do outro. Eu tenho um espaço, você tem outro espaço. E nós precisamos respeitar esses espaços. Nós estávamos conversando em gabinete, a nossa família, sobre isso. Nós estávamos falando sobre alguns ministérios que as pessoas que sobem ao altar falam todas iguais, com os mesmos gestos. Né? O gestual é igual. O cabelo é igual, a roupa é igual. Se você fechar o olho, você não sabe se é o apóstolo, se é o bispo, se é a mulher do bispo, se é não sei quem. Toda mulher é rouca, todo bispo fala com sotaque, isto é perda da identidade. Isto é não entender o propósito de Deus para a sua vida. Isso é não respeitar cada um o seu quadrado. Eu tenho o meu, você tem o seu. A gente tem que honrar o nosso quadrado respeitando o do outro. Olha só, eu quero lhe mostrar uma situação bíblica muito interessante desse respeito do chamado do outro, do propósito do outro, tá? Em Êxodo, no capítulo 18, versículos 13 em diante, olha o que a gente vai ler aqui. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Estão entendendo o que estava acontecendo? Moisés se sentou, veio lá todo o povo que tinha questões para julgar, e Moisés ficou ali atendendo pessoas até o pôr do sol. Uau, vamos continuar. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol.
Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Olha um sogro instrumento de Deus. Olha, sua sogra pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Não ria, não ria. Se você rir dessa minha afirmação, sua sogra vai ficar cada vez mais contra você. O sogro de Moisés volta lá, porém lhe disse: não é bom o que fazes. Ele observou uma situação e disse: vem cá, eu tenho algo para te falar. Versículo seguinte, vamos lá. Sem dúvida, desfalecerás, Moisés, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Veja que às vezes uma pessoa que nós não imaginamos vem da parte de Deus para nos trazer uma direção, nos trazer um conselho, né? Então, disse o sogro para ele, olha só: representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, veja, capazes, homens capacitados por Deus, tementes a Deus, homens de verdade. Ai, meu Deus, e agora? Já vão falar que eu estou pregando com homens de... A Bíblia fala que tinha que ser homens de... Quer dizer que tem homens de mentira. Então ele disse, procura, porque não era fácil também achar esse tipo de pessoa, como hoje não é, mas aqui nesta igreja há homens de verdade, tementes a Deus, que aborrecem a avareza, quer dizer, pessoas generosas. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave, tinha diferença. A causa grave trarão a ti, Moisés. Mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. O que eu estou mostrando aqui? Cada um no seu quadrado. Tinha uns que eram capazes de julgar 50 pessoas, outros 10, outros 100, outros 1000. E quem não conseguia? E quando a causa era difícil, tinha alguém lá em cima. Moisés julgava as causas difíceis. Os irmãos estão entendendo? Todo mundo aí se respeitava? Sim. Todo mundo sabia qual era a sua capacidade de julgamento e de falar? Sim. Nós temos que aprender muito, amados. Às vezes nós entramos no quadrado do outro, na área do outro. Não entre na área do outro. Deixe o outro que Deus colocou lá para fazer aquilo. Isso serve para a igreja, isso serve para o local de trabalho, isso serve para o grupo de estudo. Cada um tem uma função, cada um tem uma capacidade. Amém? Então Deus usa cada um como Ele quer. Aliás, como Ele determinou. Então... é importante, é muito importante e urgente que a gente saiba com clareza qual é o propósito da vida de cada um de nós. Que a gente saiba respeitar os desígnios de Deus e nos colocar nos nossos próprios lugares. Coisa feia é a gente estar no lugar onde Deus não nos colocou. Coisa feia e triste. Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, é melhor quando você entrar num lugar, você sentar na última cadeira e o dono da casa, a pessoa mais importante, chamar você para vir para a primeira.
Do que você entrar, se sentar na primeira e depois dizer, você pode sair porque tem alguém mais importante que vai sentar nesse lugar. Jesus disse isso. Isso é o quê? Saber o seu lugar, saber qual é o desígnio de Deus, saber qual é a visão de Deus para cada um de nós. E ficar feliz com aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Amém? Então, quero ler mais uma passagem para a gente orar. Números 12, 2 em diante, diz assim, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Eu mostrei lá na passagem anterior, todo mundo bem, a coisa fluindo, porque cada um sabia o seu lugar, sabia julgar e quantos podiam ter a capacidade de atender. Ok? Agora eu vou lhe mostrar uma situação onde as pessoas não sabem os seus lugares. Não sabem o seu propósito de vida. Tá? Disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Ali está Miriam e Arão, os 2 irmãos de Moisés, dizendo, Deus usa Moisés para falar, mas nós também somos profetas. Eles também já tinham sido usados para falar, da parte de Deus ao povo. E ali Miriam não sabe o seu quadrado. Miriam não sabe o propósito de Deus para ela, e nem o do irmão dela, e nem o do outro irmão dela. Então ela começa a dizer, mas porventura, Deus não fala por nós 3? Não tem falado também por nós? Agora tem algo muito interessante aqui que é, o Senhor tudo que a gente fala, o Senhor ouve. E pensa, Ele sabe. Quando a gente não sabe o nosso quadrado, e isso acontece quando a gente não conhece o desígnio de Deus, a visão de Deus. Miriam, tadinha de Miriam, ela não tinha clareza da visão de Deus para ela. Ela era importante, ela era uma peça fundamental no povo de Israel. Mas ela não sabia, sabe, o desígnio de Deus para ela. Ela estava sem referência, ou ela misturou as estações e ela se confundiu. Mas o Senhor viu aquela palavra, aquela confusão. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, chamou os 3 irmãos e o que ele falou? Vós 3, saí à tenda da congregação. O Senhor, quando chama para conversar, presta atenção, chamou os 3, vem aqui fora. Saíram eles 3. E diz o versículo seguinte, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, a presença manifesta de Deus na porta da casa deles, com os 3 fora. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Muito bem. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonho. Vocês estão entendendo que Deus diz? Olha, vocês 2 aqui, Miriam e Arão, se tem profeta aqui, e vocês são, eu me revelo, né? Como que ele falou que se revela? Em visão ou em sonho. Então eu dou sonho, eu dou visão. É real? É real, é. Não é maravilhoso isso? Imagina ter visão para falar para o povo, ter revelação, ter um sonho que é profético. Que lindo! Tem que ficar feliz. Só que diz o versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Já chamou de infiel por tabela. Arão, porque já tinha logo feito um bezerro de ouro quando Moisés saiu. Já não sabia qual era o desígnio dele, né? Para aquele momento do povo de Israel. Miriam, que já estava falando que não devia, não entendendo qual era o desígnio de Deus, a visão de Deus para a vida dela. E ele diz, olha, não é assim, como eu faço com vocês, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas. Deus estava falando com ele, eu não falo nem por sonhos, nem por visões. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E agora? A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Há muitos tipos de lepra neste século 21.
A lepra tira a pessoa. O leproso era confinado, ele era tirado da sociedade e ele tinha que ficar nos arredores das cidades, vivendo em cavernas, afastado de todos. Sabe, amados, quando nós não conhecemos a visão de Deus para nós, quando nós não reconhecemos os desígnios de Deus para cada um de nós, muitas vezes nós começamos a falar do desígnio de Deus para o outro, para outra. Nós começamos a nos comparar, nós começamos a querer viver uma vida que não é a nossa, a que Deus designou para nós. E a lepra vem. Vem a lepra da tristeza, a lepra do isolamento, a lepra de coisas que não dão certo, a lepra da perda dos relacionamentos, o esboroamento físico, muitas vezes, com alguma doença terrível, emocional, doenças mentais, doenças psicológicas. São tipos de lepra que às vezes nós todos podemos estar acometidos por não entendermos a visão que Deus tem para nós. A partir desta série, você tem que buscar o que Deus tem para você. Ainda que Deus vá te mostrar, e Ele vai te mostrar, a visão que Deus tem para a tua mulher, para o teu marido, para o teu pai, para o teu filho, para a tua filha, para o teu genro, para o teu irmão, para o irmão em Cristo, para aquele. Amados, nós precisamos ser conscientizados do que Deus tem para nós, é para nós. E nós só seremos plenamente felizes e não permitiremos lepra de tipo algum nas nossas vidas quando a gente tiver certeza da visão de Deus para cada um de nós. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Pai amado e Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda graça. Pai, esta série sobre visão, Pai, ela chega no momento certo, porque o Senhor tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. É hora de nós buscarmos reconhecer a visão, o propósito de Deus para as nossas vidas. Pode ser que alguém aqui, Senhor, não tenha até hoje entendido o que o Senhor tem para essa vida. Alguns podem ter reconhecido e não terem assumido até hoje, estão infelizes. Alguns podem estar querendo viver no lugar de outro, a visão do outro, estão infelizes. O Senhor não aprova. Por isso hoje, Jesus, a minha oração é para que o Senhor dê clareza, individualmente, clareza de raciocínio, de entendimento. Ó Deus, sensibilidade espiritual, Pai, para reconhecer a Tua voz, os Teus sinais, Pai. Jesus, quando nós reconhecermos a visão de Deus para nós, e nos submetermos a desenvolver esta visão, a percorrer esta trajetória, nós seremos as pessoas mais felizes desta terra, Jesus. Porque nós estaremos no centro da Tua vontade, vivendo na visão do Todo-Poderoso, Pai. É isso que o Senhor falou na passagem do ano. Mas chegou a hora, Pai, de nós identificarmos a visão do Todo-Poderoso para nós. Antes de entendermos a visão do Todo-Poderoso para a igreja, para o ministério, para o irmão que está ao lado, é para nós, Senhor. Senhor Jesus, se alguém aqui, Senhor, hoje precisa ter esta clareza, este discernimento, eu oro, Senhor, por esta vida neste momento. Se alguém não identifica ainda e quer muito identificar o propósito para a sua vida, vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, em nome de Jesus. Porque você não pode viver mais um dia sem eira nem beira quanto ao seu futuro. Você precisa conhecer a visão do Todo-Poderoso para você, em nome de Jesus. Bispo Raio, eu vou pedir que você fique aqui. Nossas bispas também, por favor. E nesse
minuto final, nós temos 4 minutos para encerrar o culto. Vou pedir que vocês, bispos, quando olharem nos olhos dos nossos irmãos, vocês vão dizer: a partir de hoje eu ligo com você. A sensibilidade, o discernimento, sabe, ativo, para você reconhecer a visão do Todo-Poderoso para a tua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra desta noite, amém? Venha, diácono, venha, em nome de Jesus. Bispo Maurício, se você puder, nosso pastor Cláudio também aqui à frente. Os homens devem ir com o pastor, com os bispos, as mulheres com as bispas. Vamos rapidinho, encerrando o culto. Queira do fundo do teu coração, você que está saindo do lugar e vindo aqui, queira entender a visão do Todo-Poderoso, reconhecer o que Deus tem para você, mas não tenha medo do que Deus vai lhe mostrar. É grande, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, encerramos esta reunião, Pai, certos de que algo novo, em termos de visão, em termos de propósito, está saindo à luz, Pai, para nós, porque isso já está determinado antes da fundação do mundo. São obras preparadas de antemão, Senhor. Mas nós não queremos mais viver a Deus de um lado para o outro, sem rumo, sem norte, sem a bússola da fé. Pai bendito e Pai amado, que estas vidas que saíram hoje para virem aqui à frente, Senhor, tenham tanta clareza da visão que Tu tens, Pai, que elas sejam capazes, na força do Teu poder, da Tua unção, de tomarem decisões, se preciso for, mudar completamente o rumo de vida, que elas sejam capacitadas, Pai, a fazer isso, Jesus. Nós oramos com fé, nós Te pedimos em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Que haja identificação da visão, do propósito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enxerga o que Deus quer te mostrar, enxerga o que Deus quer te revelar, enxerga com os olhos da fé, enxerga o propósito maior de vida, enxerga a partir de agora. Oh Deus, que essas pessoas identifiquem o seu propósito, a sua visão de Deus, e possam viver em função disso, Pai. Ter sentido na vida, Pai, ter desígnio, ter propósito pelo qual viver, acordar toda manhã, Jesus, trabalhar, estudar, voltar para casa, que tudo ganhe significado a partir de agora, Jesus. Um significado real, Pai. Significado autêntico, legítimo, Senhor. Não queremos mais o nosso querer, a nossa visão, Pai. Oh, Jesus, queremos viver na visão do Todo-Poderoso, nos desígnios do Todo-Poderoso, nos propósitos do Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glórias nós Te damos. Aleluia. Bispo Raio, você pode vir dar a bênção final, por favor, para nós encerrarmos louvando a Deus. Domingo a gente tem mais ministração, tem mais poder de Deus manifesto, tem mais entendimento, esclarecimento. É a hora de Deus revelar o que Ele tem para nós e de dar continuidade ao que já foi começado em nossa vida. Ele vai completar a boa obra
Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, estenda sua mão na direção do altar, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E os que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glórias a Recebemos Deus. para a glória de Deus. Aleluia.